Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para aqueles que vão nos assistir amanhã e para aqueles que vão nos assistir no ano de 10.053. Por que eu falei 10.053? Porque eu quis. Meu nome é Rodolfo Braga e estou varrendo a história da filosofia como um todo aqui com vocês, ok? Já estamos aí há 2, 3 meses, né? Começamos lá em abril, né? Maio, junho, julho, né? Quarta-feira agora que vem, depois de amanhã, faz aí 3 meses que nós estamos fazendo aulas aí diariamente. Não teve um dia que nós não fizemos aí uma aula, tá? Fizemos aula todos os dias da semana. É claro, sábado e domingo eu paro, porque sábado e domingo eu acabo descansando também, tendo ali um tempo para resolver outras coisas, mas todos os dias eu faço live aqui sobre aquilo. Olha só, o que nós estamos fazendo é o quê? Uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Nós não estamos pegando ali um ponto ali e destrinchando ele detalhadamente. O que eu estou fazendo é pegar um ponto, dar um certo aprofundamento, é claro, não está sendo assim absolutamente superficial, mas nós estamos mergulhando aí na história da filosofia para aqueles que querem, de repente, ter uma boa iniciação na história da filosofia, de modo que você possa depois ir para a universidade e entrar lá assim com tudo, sabendo onde estão as principais discussões filosóficas. Porque o que eu percebo em geral, assim, de conversar com as pessoas, é que as pessoas vão para a universidade e elas não sabem o básico, o que fundamenta aquilo que ela está estudando ali na faculdade. Seja na área de humanas e seja na área de não humanas. Sei lá, o sujeito que vai para a área médica, por exemplo, ele não sabe o que é medicina, ele não sabe o que é corpo, não sabe o que é matéria, ele não estuda esse tipo de coisa. Infelizmente, ou seja, e aí falta algo, vamos dizer assim, eu nem gosto muito dessa palavra que eu vou usar aqui não, mas acaba faltando algo holístico, né? Eu não gosto dessa palavra, mas falta algo holístico. Holístico é com relação ao todo, para o médico. Por isso que às vezes o médico, e as pessoas reclamam, falam assim, poxa, às vezes o médico não tá preocupado com o lado humano do paciente, está preocupado em fazer aquela consulta ultra rápida e libera o paciente. E aí que tá. É porque o cara ele não tem uma visão do todo. Um dia nós podemos até falar de modo mais detalhado sobre essas questões aí. Mas o que nos interessa aqui é o quê? O que nos interessa é entender a fundamentação das diversas ciências que existem por aí. Isso que nos interessa, tá bom? E hoje nós vamos encerrar a lógica aristotélica para amanhã nós começarmos a retórica em Aristóteles. Vamos encerrar a lógica hoje, tá bom? E com o que nós vamos encerrar? Só para vocês terem uma ideia, nós já falamos lá do silogismo, falamos do silogismo científico, explicamos detalhadamente o que é o termo, o que é a proposição, o que é a definição, né? Assim, o que é o juízo, falamos de todas essas coisas aí já. E hoje nós vamos terminar falando sobre o quê? Hoje nós vamos terminar aqui o nosso estudo sobre Aristóteles falando sobre o silogismo dialético, falando sobre os silogismos erísticos e os paralogismos. Vamos falar rápido, nós não vamos aprofundar nesse assunto. Talvez lá na frente, hoje eu estava até dando uma olhada no livro de lógica que eu tenho aqui do COP, de repente eu posso criar um curso de lógica específica baseado ali no COP, mais ou menos, mas isso aí lá para frente é óbvio, tá? Não vamos ficar aqui agora nesse curso da história da filosofia nos atendo em pontos específicos. Nós estamos fazendo uma varredura àquilo que há de essencial na história da filosofia. Como nós falamos, repetindo, nós estamos fazendo uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Então, só lembrando aí a vocês que entraram depois, ou aqueles que vão ouvir depois a live aí, entra lá no nosso site, no www.academiaareté.com.br e lá você vai ter acesso aos nossos clubes. Tem lá o clube de debate oratória que está aberto, onde nós estamos trabalhando a arte de falar, a arte de argumentar, trabalhando as técnicas corretas para fazer uma boa introdução no discurso, uma boa conclusão. Essas coisas todas nós já estamos começando a ver definitivamente. Vai lá, se matricula, que
certamente tem uma turma esperando por você lá para a sua idade, para o seu nível e tal, tá bom? Na verdade não é questão nem de idade, de nível, é questão de idade. Porque às vezes, por exemplo, tem turma ali de alunos que tem 13 anos, 14 anos, tem turma que tem 16, 17, tem turma de adulto, tem até turma de aluno com 9 anos, 10 anos de idade ali, que estão aprendendo os rudimentos da arte de falar e da arte de argumentar. Convido a todos aí, se você não quiser fazer e tal, não tiver tempo, às vezes a questão é de tempo, recomenda para alguém, recomenda para aquele sobrinho, para aquele filho seu de 13, 14 anos que está aí querendo aprender a falar bem e até se defender de professores doutrinadores, tá bom? Então vamos entrar no nosso tema aqui logo de cara, tá bom? Que é o silogismo dialético, né? Os silogismos erísticos e os paralogismos. Mas vamos lá, o que nós falamos lá atrás já? Nós falamos que o silogismo geral, vamos dizer assim, o silogismo puro, ele trata o quê? Ele fala do argumento correto ou incorreto. Né? Nós falamos lá, sei lá, Deus é amor, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, Stevie Wonder é Deus. Isso é correto, né? Porque você está pegando as palavras simplesmente, está igualando umas às outras e está concluindo ali corretamente. Então o silogismo puro, ele trata da forma do silogismo, ou seja, se ele é correto ou incorreto, se ele está na posição correta, aquelas figuras que nós mencionamos, aquelas 3 figuras, os modos do silogismo também, tá? E aí, vejam, isso é o que o estudo do silogismo puro trata, que está lá nos primeiros analíticos do Aristóteles. E lá nos segundos analíticos, o Aristóteles vai tratar do silogismo científico. O que o silogismo científico trata, como nós vimos? O silogismo científico trata da verdade do raciocínio. Se o outro trata, se o silogismo puro trata, se o silogismo está correto ou incorreto, o silogismo científico vai tratar se ele é verdadeiro ou falso, como nós vimos. E para um silogismo, né, ou seja, uma conclusão ser verdadeira ou falsa, o que nós precisamos? Nós precisamos que as premissas, vamos olhar para as premissas aqui, nós precisamos que as premissas sejam verdadeiras. O que é premissa? Volta lá para assistir às aulas anteriores que você vai ver o que são as premissas. Por isso que eu estou falando, é importante você fazer o curso todo. O curso todo vai te dar um panorama muito bacana, muito interessante aí. Então, olha só, se o silogismo científico vai estar preocupado com a verdade da conclusão, mas para que a conclusão seja verdadeira, as premissas, ou seja, os pontos de partida, têm que ser verdadeiros também, a pergunta é, e quando as premissas são apenas prováveis? Elas não são verdadeiras, elas são prováveis. Aí você fala o seguinte, bom, então agora você já não está diante de um silogismo científico. Você não está diante de um silogismo científico que busca a verdade. Então, se você tem uma premissa verdadeira, outra premissa verdadeira, você vai ter a conclusão verdadeira. É claro que se você está com a forma correta lá do silogismo, tá? Sempre levando em consideração isso. Então, repetindo, se você tem uma premissa verdadeira, outra premissa verdadeira, a sua conclusão necessariamente vai ser verdadeira. Ok? Agora, prestem atenção. E se a premissa é provável, a outra também é provável? E a sua conclusão? E aí, como é que fica? Nós temos então o silogismo puro, que trata da forma. Temos o silogismo silogismo científico, já até adiantei. Silogismo científico, que trata da verdade das premissas e da conclusão. E agora nós temos um silogismo que tem premissas prováveis. Como é que é o nome desse silogismo? É o chamado silogismo dialético. Isso é o silogismo dialético. Então, Aristóteles, e ele vai ter uma obra chamada Tópicos. Então, nós temos lá os primeiros analíticos estudando o silogismo, segundos analíticos estudando o silogismo científico, e Aristóteles ele tem uma obra chamada Tópicos. Nessa obra chamada Tópicos, ele vai tratar desse silogismo dialético. E ele vai definir o silogismo dialético do seguinte modo, ele vai falar, dialético é o silogismo que conclui de elementos fundados na opinião.
Então vejam, olha só que interessante. Nós temos premissas prováveis, né? Premissas prováveis. O que é uma premissa provável? Premissa provável é uma premissa opinativa, né? Você não sabe a verdade daquilo, mas você fala, oh, isso daqui é provável. É provável que seja assim. Ou seja, aquilo é uma opinião. Então, o silogismo dialético ele é fundado nisso que é a opinião. Mas vejam, o que é fundado na opinião? O que é opinião aí? O que é fundado na opinião? Ora, o fundado na opinião é você raciocinar o seguinte, é um silogismo que ele é aceitável por todos. Aliás, as premissas, né? Aquelas opiniões, elas são aceitas por todos. Ou se elas não são aceitas por todos, elas são aceitas por uma grande maioria. E se elas não são aceitas pela grande maioria, elas são aceitas pelo menos pelos sábios. A todos os sábios. Se não são aceitas por todos os sábios, elas são aceitas pelo menos pela maioria dos sábios. A maioria dos sábios concorda com aquilo dali. Ou então, elas são aceitas, vamos dizer assim, por pessoas célebres, pessoas ilustres, pessoas que falam assim, pô, eu vou dar ouvido a essa pessoa porque eu sei que ela não tem motivo para poder mentir para mim, por exemplo. Só que ela não pode ser uma verdade plena, pode não ser uma verdade plena, mas está saindo da boca de uma pessoa que eu sei que ela tem uma perspectiva razoável na vida. Ela é razoável. Ela não fala abobrinha o tempo todo, ela não está querendo ver o interesse dela, custe o que custar. É uma pessoa honesta, vamos dizer assim, né? E a opinião dela, vamos dizer assim, eu diria que ela não tem motivo para estar mentindo pra gente, vamos dizer assim, tá? Então vejam, essas opiniões aí não são quaisquer opiniões. São o que então? São opiniões aceitáveis por todos, como nós estamos falando. São opiniões, ou pelo menos pela grande maioria, são opiniões aceitas por todos os sábios, ou pelo menos pela maioria dos sábios, ou então por pessoas ilustres ou célebres, famosas, assim, que você sabe que as pessoas, repito, elas não têm motivo para estar mentindo para você, tá bom? E a questão então é a seguinte, se nós temos premissas prováveis, né, fundadas na opinião das pessoas, nas boas opiniões, repito, não é qualquer opinião, a pergunta é, para que serve o silogismo dialético então? Se eu não estou na verdade, eu quero estar na verdade, eu não consigo ficar fora da verdade. Não, peraí, calma, devagar com andor, não é assim? Então, veja, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte, olha, nem tudo na vida você vai estar diante da verdade plena. Então, muitas coisas na nossa vida, e é aí que está a virtude do filósofo, é saber articular aquilo que vamos dizer, aquilo que tem razoabilidade. Às vezes você não está na verdade, mas você está ali diante de opiniões tão, vamos dizer assim, tão bem articuladas que você fala, pô, cara, não tem motivo para eu duvidar disso que essa pessoa está falando. Então a pergunta é, para que serve o silogismo dialético? Essa é a pergunta. Para que serve o silogismo dialético? Primeira coisa, como nós falamos, você tem lá as premissas e a conclusão. As premissas não são verdadeiras. As premissas, nesse caso aqui do silogismo dialético, elas são prováveis, como eu falei. Então a conclusão ela não vai ser verdadeira, você já sabe disso. A conclusão não vai ser verdadeira. Então logo de cara você pergunta o seguinte, para que serve então uma conclusão que eu não tenho certeza ali que ela é verdadeira? Primeiro de tudo, como eu falei, o silogismo dialético ele está fundado na opinião da maioria, vamos dizer, ou na boa opinião dos sábios, daquelas pessoas que não tem motivo para mentir para você, para poder tentar te engambelar, mentir, te enrolar de algum modo. Então vejam, qual é o objetivo? Primeiro objetivo é você discutir com pessoas comuns. Por quê? Veja, às vezes você está discutindo com uma pessoa, imagina o seguinte, uma pessoa que não tem estudo acadêmico nenhum.
né? Isso é muito comum, às vezes, no nosso dia a dia. Você está lá conversando com uma pessoa, e não estou negando o estudo acadêmico sério, não estou falando qualquer estudo acadêmico, porque muito estudo acadêmico é picareta. As pessoas, vamos dizer assim, perdem dinheiro, às vezes o Estado, né, financiando o estudo aí, perde dinheiro e mais dinheiro aí financiando estudo que não serve para nada, vamos dizer assim, né? Ou seja, dinheiro jogado na lata do lixo. Dinheiro do contribuinte, né? Contribuinte não, porque essa é uma expressão muito engraçada, só um parênteses. Fala assim, contribuinte. Parece até que o sujeito está lá contribuindo livremente, né? Porque a coisa é imposta, é imposto, ou seja, você paga porque você é obrigado, né? Ou seja, você está pagando dinheiro do fruto do seu trabalho obrigatoriamente, que às vezes vai para uma pesquisa que não tem menor sentido, né? Fecha o nosso parênteses aqui. Mas veja, onde eu quero chegar com nossa conversa aqui? Para que serve um silogismo dialético? Primeiro, para conversar com pessoas comuns. Porque existem pessoas que não têm conhecimento profundo acadêmico nenhum, mas são pessoas, presta atenção, que têm uma experiência de vida, de razoabilidade, né? De entender como é que as coisas funcionam, que fazem com que você olhe e fale o seguinte, pô, cara, o que esse cara que está dizendo tem razão. Tem razão o que ele está falando. Então eu vou seguir o que ele está falando aqui, porque é bem razoável o que ele está dizendo. Ou seja, e se você entende quais são as premissas que a pessoa está usando, você pode, no fundo, né, você pode, vamos dizer assim, perceber quais são os pontos de partida dela, o que dá para concordar com elas nas conclusões dela, o que não dá para concordar. Então vejam, você pode discutir com pessoas comuns e até com pessoas cultas mesmo, pessoas com um nível de conhecimento mais elevado do que você, né? Ou até o mesmo nível de conhecimento que você tem. Então vejam, para que serve então você ter premissas, vamos dizer assim, razoáveis, prováveis, que são opiniões? Como eu falei, ela serve para você discutir com pessoas comuns e com pessoas mais cultas e sábias. Mas aí, para que serve no final das contas? Você discutir com essas pessoas. Como eu falei, primeiro, você vai saber quais são os pontos de partida dessas pessoas, para saber, ela está partindo dessa premissa aqui, né? Está partindo dessa outra premissa aqui, ou seja, isso aqui é razoável, isso aqui é razoável. Você acaba entendendo a razoabilidade das premissas das pessoas. Para depois você chegar ao quê? Para você perceber em relação o que dá para você concordar da conclusão dela ou não. E aí você tem que ver o seguinte, muitas vezes, você tem que perceber o seguinte, muitas vezes as premissas são até razoáveis, mas a conclusão tem alguma coisa esquisita ali. Aí você fala, pô, peraí, então eu não posso, tem alguma coisa esquisita ali numa das premissas. Então se a conclusão tá te fazendo achar muito esquisito aquilo dali, o que você tem que pensar então? Você tem que pensar o seguinte, ora, o que será que está de errado aqui no ponto de partida? Na razoabilidade do ponto de partida dessas pessoas. É isso que você tem que pensar, tá bom? E serve para o que então também, em última instância? Para você sintonizar com o ponto de vista do outro. Porque muitas vezes falta assim, um pouco de boa vontade nossa de tentar entender o seguinte, olha, essa aqui é a premissa do sujeito, ela não é verdadeira, assim, ela não é verdadeira, mas ela é provável de ser verdadeira, e aí depois você tem uma outra premissa que também pode ser razoável, também não é verdadeira 100%, mas você quer entender o ponto de vista do outro, você quer entender, você quer vamos dizer assim, quer se harmonizar com o que o outro disse para poder entender o que ele disse, e aí, por exemplo, perceber de fato, isso aqui o que o sujeito está falando tem um certo sentido, tem uma certa razoabilidade. Tá bom? Então esse é o primeiro, um objetivo final para você perceber o que você quer. Oi, filho. Só pra dar um oi. Você quer dar um oi para as pessoas? Então vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem dar um oi para as pessoas, vem. Vem cá, vem. Vai dar um oi para as pessoas. Oi. Dá um abraço. Um abração, pessoal. Abração. Fala seu nome, fala. Eu sou o Benedito. Quantos anos? Aquele esquema, vai. Eu tenho 7 anos. E tá?
No segundo? No segundo ano. E quais as matérias você gosta? Que eu gosto? Na escola? Geografia, ciências, história. Ah, geografia, ciências e história. Então tá bom. Até breve, pessoal. Fala. Até breve, pessoal. Tá bom, filhão. Vai lá. Deixa eu fechar aqui a porta. Obrigado, tá, filho? Eu tava escutando ele aqui o tempo todo, aqui batendo na porta. Eu falei, vamos ver o que ele quer. Mas ele não atrapalha nunca, meu filho. Vamos lá. Então é o seguinte. Então o silogismo serve também para a gente poder, vamos dizer assim, nos harmonizarmos, tentar entender o ponto de vista do outro. É claro que chega um momento que fica difícil. Se o sujeito ele insiste em estar fundamentado na inverdade, você mostra para o sujeito que aquele argumento dele ali não é verdadeiro, você fala, peraí, aí também não dá para eu ficar me harmonizando com quem não quer se harmonizar com a verdade, aí também fica difícil. E aí, assim, você acaba meio que tendo que terminar a discussão, ou não discutir mais com a pessoa, ou usar outras técnicas a mais aí que existem no caso da discussão. Tá? Então, existe esse objetivo de entender de fato o ponto de partida das pessoas e até mesmo assim, olha, vamos dizer assim, ser caridoso, né? Vamos dizer assim, se simpatizar com o que o outro diz, tá bom? E uma última função aqui do silogismo dialético, né? Nós poderíamos dizer, é porque ele vai servir à ciência lá no final, em última instância. Isso é um papel muito importante. Por quê? Você vai debater os prós e contras de uma questão, não é verdade? Você não sabe se é verdadeiro uma premissa. Então vamos analisar. Então você vai debater os prós e contras dessa premissa, os prós e contras dessa outra premissa, vai pegar a opinião, como eu falei, dos sábios, dos doutos, tá? Isso é o que você vai fazer, vai pegar a opinião dos sábios e dos doutos, né? Daqueles que sabem o assunto, tá? E aí, olha só, então se você pega a opinião deles, você vai chegar nos primeiros princípios em um determinado momento. Ou seja, você vai acabar chegando na verdade. Porque todo o nosso conhecimento, como nós vimos lá numa das aulas aí para trás, aí na semana passada, agora não lembro qual o dia da semana, mas nós falamos que o conhecimento para Aristóteles, ele se dá o quê? Tanto na indução quanto na intuição. Tem esses dois modos que se inicia o conhecimento. Isso para todo mundo. Só que as pessoas elas vão formar o seu cabedal de conhecimento e cada um vai ter o seu. Então existem pessoas que têm um nível de conhecimento tão alto que você começa a se basear no conhecimento delas, mas você fala, esse aqui tem um conhecimento alto, esse aqui tem um conhecimento alto também, mas esses dois aqui, eles têm coisas que eles estão batendo de frente um com o outro. Então como é que você resolve essa questão? Vai para a confrontação dialética, como eu acabei de falar. Por isso que o silogismo é silogismo dialético. Porque a dialética é essa confrontação. É você confrontar essas hipóteses. A hipótese do sujeito sábio A e a hipótese do sujeito sábio B. E é entender verdadeiramente o que esse aqui está dizendo, entender verdadeiramente o que esse outro está dizendo, para poder confrontar. Isso que é o legal. Então vejam, nesse sentido, tanto a indução quanto a intuição, elas precisam da discussão da opinião desses homens sábios. E a opinião desses homens sábios, ou dessas pessoas que estão estudando profundamente o negócio, é que vão te levar à verdade, lá do silogismo científico, como nós falamos. Então você sabe que algo é verdade porque aquilo ali foi sendo depurado. Começa com opiniões rasteiras e tal, aquilo dali vai para um nível de discussão maior, que vai para um nível de discussão maior, vai para um nível de discussão maior, vai para um nível de discussão maior. Daqui a pouco você está aqui num nível de discussão tão elevado, mas tão elevado, que você chega, vamos dizer assim, num ponto onde você não pode mais aperfeiçoar o raciocínio. Então você chega na verdade propriamente dita. Você chega na verdade. E é essa verdade aí que vai servir de base para o silogismo científico. Mas vocês vejam que começa aqui no silogismo dialético, que tradicionalmente é chamado de silogismo dialético. Tá bom? E aí, avançando aí nesse conteúdo, nós temos também... Então, olha só, vejam bem.
Existe o silogismo puro, ou silogismo mais geral, como nós falamos, está lá nos primeiros analíticos. Depois nós temos o silogismo científico, que está nos segundos analíticos, que trata da verdade. Existe o silogismo dialético, como eu acabei de falar, que está fundamentado em premissas prováveis, nas opiniões dos sábios. E existe agora você raciocina, tem então silogismo puro, silogismo geral, silogismo científico, silogismo dialético, que está fundamentado nas premissas prováveis. Aí eu pergunto agora o seguinte, e os silogismos que têm a premissa, presta atenção, a premissa fundada sobre opinião. Aliás, tem o silogismo que tem a premissa fundada numa premissa que parece, presta atenção, que parece fundada na opinião, mas não está fundada na opinião. Ou seja, presta atenção, eu tenho o silogismo dialético que a premissa está fundada na opinião. Agora, e o silogismo que a premissa parece estar fundada na opinião? É como você falar o seguinte, eu quero ir na festa, você não vai não. Mas mãe, todo mundo vai. Parece, essa premissa parece, né, que está fundada na opinião de todo mundo, que todo mundo vai. Bom, o silogismo, presta atenção, o silogismo que está fundamentado na premissa que parece fundada na opinião, mas não está fundada na opinião, ele chama silogismo erístico. Silogismo erístico. O que é o silogismo erístico, então? É você ter uma premissa que parece correta, mas ela parece verdadeira, vamos chamar assim, parece verdadeira, mas não é verdadeira. Tá? Repito, é um silogismo que tem uma premissa que parece verdadeira, mas ela não é verdadeira. Vamos resumir assim. Então, assim, se a premissa parece verdadeira, mas ela não é, você está diante do que então? Você vai estar diante de uma conclusão que não é verdadeira. Tá? E além desse tipo de silogismo, que é um silogismo baseado na premissa que parece verdadeira, fundada ali na opinião, esse silogismo se chama silogismo erístico. Então, além desse, presta atenção agora, existe um outro silogismo, vamos dizer assim, ele é algo que parece silogismo. Então, o primeiro é a premissa que parece verdadeira. Agora eu estou diante de algo que é o silogismo e, na verdade, ele parece silogismo, mas ele não é. Ou seja, parece que você conclui algo correto, mas você tá no desencadear do raciocínio, você comete uma série de erros. Ou seja, parece silogismo, mas não é silogismo. Ora, isso que parece silogismo, mas não é silogismo, o nome disso é paralogismo. Parece silogismo, mas não é silogismo. Chama-se o quê? Paralogismo. O que é um paralogismo? É um raciocínio errado. Ou seja, a pessoa ela está com problema no desencadear do raciocínio, no desencadeamento do silogismo. Isso acontece muito. Porque, olha só, acontece às vezes da pessoa, olha só o que eu falei lá atrás. Às vezes acontece da pessoa, ela está com o raciocínio todo correto e a conclusão não ser verdadeira. Nesse caso aqui, não está acontecendo do raciocínio ser correto. O raciocínio está todo incorreto. Esse é o problema. As premissas podem até ser verdadeiras, né? Mas o raciocínio ele está completamente equivocado. Parece silogismo, mas não é. Quer um exemplo? Por exemplo, se eu digo assim, todo homem anda sobre duas pernas. Sobre duas pernas. Ora, a galinha tem o equivalente a duas pernas. Tem equivalente às duas pernas. As pernas da galinha. Né? Logo, né, se todo homem anda sobre duas pernas e a galinha também anda sobre duas pernas, logo todo homem é galinha.
Aí você fala, opa, peraí, esse raciocínio ele está incorreto. Ele está incorreto. Ele, né, veja, parece silogismo, mas não é silogismo. Por quê? Porque o fato do todo homem anda sobre duas pernas, a galinha anda sobre duas pernas, logo a galinha é homem, isso é falso. Isso é falso por quê? Porque o desencadear do raciocínio está incorreto. Porque na primeira premissa eu estou falando de algo que é a perna do ser humano. E no segundo caso ali, aquilo já não é mais perna. Tá entendendo? E existem outras notas, outras características da galinha e outras características do homem que tornam, no primeiro caso, a galinha galinha e o homem homem. Ponto final. Então, nesse caso, nós estamos diante de um paralogismo, tá bom? Isso aí, pessoal, essa parte, então, do silogismo erístico e dos paralogismos, isso aí aparece numa parte da obra aristotélica da lógica, que são as chamadas refutações sofísticas. Por que recebe esse nome? Na verdade, é ao final do nono livro dos tópicos, como eu falei. Lá nos tópicos, o Aristóteles está estudando o silogismo dialético, né? vai estudando o silogismo dialético, e lá no nono livro dos tópicos, dessa obra chamada Tópicos, ele estuda o silogismo erístico e principalmente as refutações sofísticas, né? Os paralogismos ali, as refutações sofísticas, que são, vamos dizer assim, são refutações falaciosas. O que seriam essas refutações sofísticas? Só para vocês entenderem rapidamente, não vou entrar na profundidade do negócio, mas só para vocês entenderem rapidamente. Seria o seguinte, olha só, o que um silogismo ele faz? Um silogismo, vamos dizer assim, até um silogismo científico, ele é o quê? Ele é uma correta refutação numa argumentação. Você vê que uma pessoa está falando algo errado, você vai lá e utiliza um silogismo científico, um silogismo, para derrubar, para refutar aquela argumentação. Então, o que é um silogismo? É um correto modo de você refutar uma outra argumentação. Mas o que é uma refutação sofística? O que é uma refutação sofística? A refutação dos sofistas, ou seja, quando um sofista, nós já vimos lá atrás o que é um sofista, hein, pessoal? Eu não vou ficar repetindo aqui, não. Lá no início da filosofia socrática, tá? Nós estamos prestes a terminar a filosofia socrática aí, terminando Aristóteles. Então, vejam, depois ali os sofistas, como nós vimos, eles não estão interessados na verdade, eles dominam a retórica. Aliás, o tema de amanhã nós começamos a falar da retórica. Os sofistas, eles estão interessados em convencer. Não estão interessados na verdade. Então, quando alguém chega para o sofista e fala algo para ele, a refutação do sofista, por isso refutações sofísticas, a refutação do sofista, elas pareciam corretas, ou seja, o sofista dava todo a entender com aquela pompa, aquela coisa toda que ele falava, parecia que ele estava destruindo o argumento do outro, mas não estava. Ou seja, a refutação sofista ela parece correta, mas ela não é. Por quê? Porque ela se utiliza de silogismo erístico, ou seja, de premissas que parecem fundadas sobre a opinião, ou sobre paralogismos, que são o quê? São silogismos errados, são silogismos que contêm erro no desenvolvimento lógico, tá bom? Então, aí nós terminamos essa parte aí do silogismo todo de Aristóteles, da lógica aristotélica. E para terminar, eu gostaria de terminar falando da relação entre a lógica e a realidade. Ou seja, entre aquilo que eu capto da lógica, do logos, né? Do logos, da lógica, da razão e a realidade. Então vejam, o que eu tenho dentro da minha cabeça é caneta, igual eu tenho uma caneta aqui na minha mão. É caneta que eu tenho, caneta concreta que eu tenho dentro da minha cabeça? Não, você sabe que não. Não é verdade? E para isso nós já fizemos uma aula lá atrás sobre a usiologia aristotélica, foram 2 aulas, uma que eu só faço uma introdução e depois eu entro na noção da substância em geral. Nós vimos que a substância é impropriamente a matéria, um pouco mais apropriadamente
o sínulo, que é matéria e forma, e para concluir nós vimos que, do ponto de vista mais elevado e mais apropriado de todos, a substância é o quê? A substância é a forma, especificamente. Tá bom? E aí é o seguinte, bom, então a primeira coisa que nós temos dificuldade de entender é o seguinte, a lógica, né, aquela opinião que você escuta por aí, não sei se você escuta, mas isso me dá uma canseira, eu escuto isso e falo, ai meu Deus, o cara não está entendendo, não entendeu nada do Aristóteles, né? Ah, caraca, não entendeu nada. Aí você tem que ficar assim, ai meu Deus, pô. Aí você não vai falar, acaba que você não fala nada às vezes, porque você não vai perder seu latim com quem não sabe e não está querendo nem saber muitas vezes. Mas a grande questão aqui é a seguinte, a grande questão é que o sujeito vira e fala assim, ah, mas a lógica aristotélica ela está errada, ela está superada. Cansa pra caramba. Por quê? Porque o sujeito vai querer falar o seguinte, olha só, a lógica trata do universal, né? A caneta, né? Quando eu falo assim, ou então do homem, né? Assim, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, né? Assim, a lógica ela vai ter essa perspectiva mais universalista. Agora, quando eu falo do homem concreto individual, o homem da realidade, esse homem não é o universal. Então o sujeito vai falar, por exemplo, sei lá, a caneta, tem uma caneta na minha mão, né, aqui, tem uma caneta na minha mão. Então eu falo assim, a caneta. Bom, quando eu falo a caneta, eu estou falando da caneta universal. Se aplica essa caneta azul, uma caneta vermelha, uma caneta amarela, o que quer que seja, sei lá, eu tenho aqui meu estojo aqui, eu tenho outras canetas, marca-texto, caneta marca-texto, por exemplo, sei lá, né? Tem caneta marca-texto, enfim. Eu tenho, assim, eu falo em caneta, isso aí remete a várias coisas, que é universal, mas essas canetas são concretas, particulares. A questão é, a pessoa vai falar, tá vendo? Então olha só, uma coisa é a lógica, outra coisa é a realidade. São âmbitos distintos. Ai, meus sais. Vai lá na aula sobre a ontologia aristotélica, que nós falamos lá atrás. Nós fizemos uma aula específica sobre a substância aristotélica, sobre a usiologia aristotélica. E aí nós vimos o seguinte, o sujeito que confunde isso que eu estou falando assim, olha só, a lógica trata do universal, a realidade é individual e particular. Então uma coisa não dialoga com a outra. O sujeito está confundindo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a substância primeira, que seria a forma, com a substância segunda, que seria o sínulo. Ou seja, o sujeito está confundindo a essência das coisas com as coisas propriamente ditas. Ele está confundindo essas duas coisas. E a gente não pode esquecer. Como nós vimos lá na usiologia aristotélica, ora, nessa coisa que está aqui na minha frente, que é uma caneta, aqui tem matéria e forma. Por isso que isso aqui é uma substância. Substância do ponto de vista empírico. Agora, eu tenho no meu intelecto, como eu falei para vocês, a forma pura do que é caneta. O meu intelecto ativo trabalhou. Volta lá naquelas aulas lá sobre a psicologia aristotélica também. Veja que está tudo interligado. Está tudo interligado aqui. Então vejam, eu tenho um indivíduo de fato aqui, ó, que é o sínulo, matéria e forma, mas eu tenho a forma também, que é a essência. Eu só posso captar essa forma e essência porque eu olhei para esse sínulo e eu atualizei isso no meu intelecto. Então eu tenho o particular e o universal, de fato. Não tem nada errado. Mas vejam, o indivíduo, ele é empiricamente determinado. O que significa isso? Significa que ele é matéria e forma aqui nesse momento, determinado pela forma. E mais, a forma essencial, aquilo que eu captei da realidade, aquela forma substancial, a forma pura, vamos dizer assim. Isso aí, se esse aqui é empiricamente determinado, esse aqui é inteligivelmente determinado. Está determinado pela minha inteligência. E aí, veja bem, a substância captada pelo pensamento é ela que se torna universal. É ela que vira universal.
tá? Ela que vira conceito. É essa substância que vira conceito. Olha, o conceito, por exemplo, o conceito de caneta, ele se refere a uma pluralidade de coisas. Como eu mostrei aqui, olha, se refere a essa caneta, né? O conceito do que é caneta, né? Assim, ó, o conceito do que é caneta se refere a essa caneta, se refere a essa caneta, se refere a essa caneta. Ou seja, o conceito de caneta, ele é completamente universal. Mas, vejam, eu só posso ter o conceito do que é caneta porque existe uma caneta empírica que está diante de mim. Tá claro? Então, vejam, essa forma ontológica, essa forma que está no ente, no ser das coisas aqui, essa forma que está aqui, ela vai virar, então, uma forma lógica, uma espécie lógica, como nós dizemos. Então, vejam, eu só tenho essa forma lógica porque antes eu tenho a forma ontológica. Estão entendendo? É a forma ontológica que dá origem à forma lógica. E aí nós temos aí uma ordenação das coisas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, caneta para escrever meus textos. Caneta marca texto. Então, olha só, aqui eu tenho caneta para escrever meus textos e caneta marcadora de texto. São duas coisas aparentemente distintas, mas eu posso falar que as duas são o quê? Caneta. As duas são canetas. Só que é caneta, tá? E aí é o seguinte, bom, caneta é o quê? Objeto para eu escrever. Um é para marcar e o outro para escrever literalmente. Mas o para marcar escreve também. E aí vejam bem então, eu saio então de uma caneta particular, como eu tenho aqui, acabei de mostrar, saio de uma caneta particular, de outra caneta particular, não é assim? E aí vou para o conceito do que é caneta. Só que esse conceito do que é caneta me remete à substância. Ora, o que é a substância que nós vimos lá numa das aulas da semana passada? Nós vimos que a substância ela é o quê? Ela é um gênero supremo. Ela é um gênero supremo. Então, olha, vamos lá. Saímos dessa caneta, essa caneta, formei o conceito do que é caneta. Esse conceito do que é caneta eu sei que ele é substância, ele é forma. Ele é forma. Ele é uma espécie lógica, como nós acabamos de ver. Essa espécie lógica ela está fundada ao quê? Ela está fundada na forma ontológica. Tá? Nisso que essa coisa aqui é em termos empíricos. Então vejam, a forma ontológica, ela dá origem à forma lógica, né? Essa forma substancial última, ela vai dar origem à forma lógica, que vai estar presente no discurso em geral. É óbvio que vai estar presente no discurso. E em última instância, então, nós temos o gênero supremo, que é a substância. E essa substância, então vejam, eu estou num constante processo de aperfeiçoamento e só com atos mentais aqui agora. E eu vou, da substância, eu vou pegar o quê? Eu vou extrair da substância aquilo que está acima dela, que é o ser. Aristóteles fala, como Platão, não podemos negar, fala que essa substância, ela é o quê? Ela é o uno. Ela é o uno. Né? Então, o ser ou uno, eles são o quê? São coisas que eu capto com a minha inteligência a partir dos entes concretos que estão na realidade. Agora, presta atenção, eu vou falar aqui, para evitar um erro que acontece lá na Idade Média. Né? Mais para o final da Idade Média, principalmente. No meio da Idade Média já começa o erro e no final da Idade Média esse erro se acentua. Tudo isso que eu estou falando, caneta, objeto de escrever, gênero supremo, substância, essa coisa toda, essas coisas não são meros nomes. Não são meros nomes. Por que não são meros nomes? Não são nomes só que eu estou falando aqui. Essas coisas não são meros nomes. Por quê? Porque a realidade, aqui ó, são as canetas. É a realidade que funda essas noções. É a realidade que embasa essas noções. Como nós vimos lá na metafísica.
Tudo isso que eu estou falando aqui, de termo, definição, conceito, juízo, proposição, silogismo, silogismo científico, silogismo dialético, silogismo hierístico, paralogismos, tudo isso que eu estou falando não são meros nomes, porque essas coisas estão fundadas, estão baseadas na própria estrutura da realidade. É a realidade que me mostra esse tipo de coisa. E é claro, em língua portuguesa eu vou dar o nome de substância, vou chamar de essência, né? Vou usar os nomes que eu tenho na língua portuguesa, porque se eu estivesse falando em latim, eu falaria em latim naturalmente. E o Igor Jacone, nosso amigo aqui, está falando, parece que tem um curso do Trivium. Não é porque, na verdade, o curso do Trivium é que vai estar baseado nisso tudo que eu estou falando aqui, no fundo, Igor. É o contrário, né? O curso do Trivium é que parece isso do Aristóteles que eu tenho falado aqui desde a semana passada. Tá bom? Mas muito obrigado pela observação aí, que é exatamente, você vê que na verdade as coisas todas estão interligadas, porque o Trivium vai aparecer só lá na Idade Média e ele está fundamentado em tudo isso que eu estou falando desde a semana passada aqui em termos lógicos, tá bom? Bom, é isso então, olha só, semana passada foram 6 aulas, na verdade 7, né? Eu fiz uma introdução e aí depois foram 7 aulas só, olha só, só sobre lógica aristotélica. Ficou um mó tempão na lógica aristotélica. Eu nem queria ter ficado tanto assim, mas como eu comecei, falei que ia fazer, eu falei, agora que eu falei que eu vou fazer, eu vou ter que fazer. E aí fiz, então assim, claro que isso aqui, pessoal, é uma introdução ao que há de essencial nessa parte da lógica aristotélica. Como eu estou falando, o que eu estou fazendo é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Isso daqui é uma introdução ao que há de essencial na lógica aristotélica. Se nós formos aprofundar, nós vamos ter muito mais coisas aí. E aí eu prefiro nem falar em termos de lógica aristotélica. Aí eu prefiro dar um curso de lógica medieval, porque a lógica medieval está fundada na lógica aristotélica, só que os medievais vão aprofundar muito mais. Quem sabe lá no futuro eu não dou um curso de lógica mais completo, né? Assim, o objetivo desse curso aqui é fazer um apanhado mais geral para lá na frente as pessoas terem uma boa base disso que é a história da filosofia e o pessoal vai poder aprofundar mais aí. Mas você pode ficar mais lá para frente. Tá bom? Então olha só, hoje nós terminamos aqui a lógica aristotélica. Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que estiveram aqui, todos que estão agora nesse momento aí, tá bom? Todos aqueles que vão ouvir depois essa aula, né? Essa aula, por exemplo, todas as aulas que estão no Instagram, elas estão já no YouTube. Todas elas estão atualizadíssimas lá, tá bom? Muito obrigado, Bernardo. Obrigado pelo elogio aí, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Em última instância, eu que agradeço. Se puder depois, daqui a uns 10, 15 minutos, quando eu tiver salvo essa live aí, voltar e dar uma curtida aí pra ajudar. Depois, se quiser divulgar também, isso ajuda pra caramba no engajamento aí das redes sociais, tá bom? Te agradeço mesmo. Outros aí que depois puderem também curtir, né? Quem vai ouvir essa live depois e puder curtir, eu agradeço muito, muito, muito. Se puder compartilhar também, divulgar o nosso curso lá, esse curso de História da Filosofia. Você vê que esse curso está sendo gratuito, né? Não estou cobrando nada, estou tentando fazer um trabalho legal, deixar um legado aí para as pessoas poderem estudar profundamente aí. O Igor, por exemplo, o Igor Jacone, que está aí na live, no outro dia eu vi uma palestra dele baseada nessas minhas aulas aqui. Igor, você está de parabéns, foi excelente, cara, o trabalho que você fez lá, agora publicamente falando aqui, ou seja, você fez uma explanação de 6 aulas que eu dei em 1 hora e pouco, ali 1 hora e 15 ali, muito bem feito, ou seja, você está estudando minha história da filosofia a fundo, estou gostando de ver, tá de parabéns, cara, foi muito boa a explanação, tá bom? Você está de parabéns mesmo. E todos aqueles que acompanharam lá sua explanação também. E quem tiver dúvidas, manda as dúvidas. Pode mandar pelo Instagram mesmo. De repente eu faço uma daquelas caixinhas de story lá para as pessoas perguntarem. Eu não sou muito dado a essas tecnologias não, mas eu tenho que passar a ser. Então, de repente eu faço uma coisa dessa aí
de perguntas dos stories do Instagram, ou até mesmo se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram, pode mandar para o meu e-mail também, né? Meu e-mail é rodolfosouzabraga2@gmail.com. Rodolfo Souza Braga, Rodolfo, tudo junto, tá? rodolfosouzabraga2@gmail.com, tá bom? Então, você pode mandar as dúvidas para lá também. Se quiser mandar pro inbox lá do Instagram também, aqui do Instagram, pode mandar também, que eu respondo também, na medida do possível, tá bom? É isso então, pessoal. Hoje eu conversei com 2 amigos, tá bom? Hoje eu conversei com 2 amigos. Um é biólogo e o outro é músico. Eu vou marcar com eles uma live aí mais pra frente para falar mais uma vez sobre música e falar sobre alguns aspectos da biologia, tá? Um desses amigos é o José Duarte, tá? Nós vamos falar sobre biologia. E o outro é o Israel Pessoa. Vamos falar sobre música, tá bom? Vamos falar sobre alguns aspectos da música. Lembrando, tem uma entrevista lá no YouTube de 3h30. Eu falo assim, não precisa assistir direto não, assiste picado se der, tá, pessoal? Uma live de 3h30 com o Antônio Gastão, onde nós falamos sobre história da música ocidental ali. Nós não, ele, né? Eu o entrevisto. Tá muito legal também. Vai ser muito legal, tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Queria agradecer a todos aí pela presença. Muito obrigado a todos. Espero que estejam bem aí e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.